Gra- Graça e paz, queridos, graça e paz. Senhor Deus, muito obrigada, porque apesar dos processos dolorosos que temos vivido, o Senhor está no controle. O Senhor sabe o fim de toda a história. O Senhor já viu o nosso futuro e o Senhor já está lá. E nós te agradecemos por isso. Nós entregamos o dia de hoje nas tuas mãos, santificamos e consagramos ele. Entregamos esta sala, Senhor, aos teus cuidados e de forma muito especial a vida do Clifton Rocha. Pedimos que o Senhor use o teu servo com sabedoria, graça, bondade, misericórdia e que ele venha falar tão somente instruído pelo teu Espírito. Que a sabedoria do Espírito Santo possa encher os lábios de Clifton e que todos nós sejamos alcançados por essa graça. Te agradecemos por tudo, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, cura minha pastora Rosi, Pai. Envolve a voz dela, garganta curada, em nome de Jesus. Clifton, meu amigo, vem para cá, a sala é sua. Desde já, muito obrigada por estar conosco. Deus te abençoe mais uma vez. Queremos te ouvir nessa manhã. Graça e paz a todos, um bom dia, excelente dia a todos, muita alegria estar juntos, né? Mais uma vez, Deus nos aprove estar nessa manhã juntos. Vou mudar de lugar. Eu não podia fazer lá dentro, não, mas vou acordar todo mundo. Eu tenho que acordar todo mundo. Me perdoem, gente. Então, o próprio Senhor, ele fala: a minha graça te basta. E quando isso está acontecendo, é no momento que Paulo está lutando contra ele mesmo. É no momento que ele está se sentindo que algo não está bem dentro de si. Melhorou? Certamente, né? Apóstolo Paulo, ele está nesse momento, ele lutando contra ele mesmo, porque ele estava sentindo que ele estava se gloriando de algo. Se você ler todo o capítulo, você vai perceber isso. Ele diz que, Paulo, na sua citação, ele diz que havia um que vinha esbofeteá-lo todo o tempo, para que ele não se gloriasse. Aí onde o Senhor falou para ele: olha, minha graça te basta. Porque se nós formos analisar alguns versículos anteriores, alguns capítulos anteriores, Paulo está falando com o povo e ensinando, ministrando e mostrando algumas coisas que aos olhos dos homens parecem não serem vistas. E Paulo vem mostrando isso claramente, falando sobre os falsos apóstolos, falando sobre verdadeiramente as perseguições que ele seguia, que ele estava vivendo. Apóstolo Paulo defende a sua autoridade diante dos apóstolos, diante de um povo que se dizia certo. Então, nesse momento, ele vem mostrando que não podia se gloriar. E aí o próprio Senhor diz para ele: minha graça te basta. Só que Paulo passou por muita dificuldade. Apóstolo Paulo passou por muito sofrimento. Só que quando nós estamos diante da presença do Senhor, às vezes acontecem coisas em nossas vidas que parece que o mundo vai acabar. Parece que as coisas voltam-se contra nós de tal forma, de tal maneira, parece que não vamos conseguir mudar de fase. Parece que aquela fase é maior. Aquela dificuldade parece não ter fim. E o apóstolo Paulo, nesse momento, ele está vivendo um momento em que ele luta contra si próprio. No momento que ele está ali lutando contra si próprio, ele está no momento de olhar e ver que ele falou, e a impressão dele de que ele está se gloriando. E aí, o texto que mais tocou meu coração é quando ele fala: para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás.
para me esbofetear, a fim de não me exaltar, para que ele não se exaltasse. Mas o Senhor é tão bom conosco que muitas das vezes nós estamos fazendo tudo certinho, tudo está perfeito, e a nossa vida está tão boa, está tão maravilhosa, que muitas das vezes, para não se gloriarmos de nós mesmos e não deixar que o Senhor seja glorificado, acontecem algumas coisas em nossas vidas para que venhamos buscar de novo o Senhor, para que venhamos de novo interceder, pedir, clamar. Mas o Senhor, ele sempre vai falar comigo e contigo. A minha graça te basta. Só que esse texto me mostra claramente uma certa pessoa que é muito conhecida na Bíblia Sagrada a respeito de Jó. Você se lembra que Jó ele estava vivendo uma vida maravilhosa? Você se lembra que Jó estava vivendo uma vida com seus filhos que era de dar inveja? Se você vê o primeiro capítulo de Jó, mostra Jó com seus filhos e seus filhos fazendo festa. Seus filhos, seus familiares, esbaldando dinheiro. Ele tinha tudo o que precisava. Seus filhos eram bem-aventurados. Seus filhos estavam no momento e na melhor fase de suas vidas. Diz a Bíblia Sagrada que Jó tinha em abundância. No primeiro capítulo mostra isso. De Jó, ele tinha muitos bens. Só que talvez eu e você não entenda de que Deus ele tem o melhor para nossas vidas. Às vezes eu e você estamos vivendo um momento que nós estamos satisfeitos com o que nós temos. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos alegres com aquilo que Deus já tem nos dado. Só que há um personagem, esse personagem se chama o inimigo de nossas almas, Satanás, que ele olha para mim e para você, ele sonda eu e você, ele olha para cada um de nós e ele tenta de todas as formas contra nossas vidas. Só que eu acho interessante que houve uma conversa entre Deus e Satanás. No capítulo 1 de Jó, no versículo 6, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. É interessante esse texto, porque os filhos de Deus foram até Deus para se apresentar ao Senhor, mas no meio deles, Satanás também se apresentou. É interessante isso. Só que a conversa não começa com Satanás para Deus. Muitas das vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós culpamos Satanás por tudo. E ele é realmente culpado de tudo. Ele é realmente culpado de tudo. Só que nós culpamos tanto Satanás e nós esquecemos de glorificar o nome santo do Senhor. Muitas coisas acontecem em nossas vidas porque o Senhor quer que nós venhamos a melhorar e ter muito mais daquilo que nós já estamos conformados em ter. Tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus que estão vivendo uma vida de miséria muitas das vezes porque eles não entendem o agir de Deus. Eles não entendem o que Deus vai fazer muito maior ainda. Lembra lá quando nós lemos no texto sagrado, na Bíblia Sagrada, que diz que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira? Às vezes nós não compreendemos que a primeira tem que ser destruída. A primeira tem que cair para a segunda vir melhor ainda. E nós queremos se prender nas coisas que nós temos. Mas Deus tem algo muito melhor para nossas vidas. Mas para isso acontecer, às vezes é necessário Satanás se manifestar, destruir tudo, acabar com tudo, para que eu e você então se manifeste diante do Senhor e peça a Ele, clame a Ele, peça a Ele. Foi o que aconteceu com Jó. Jó estava ali com abundância, seus filhos viviam muito bem. Diz a Bíblia Sagrada que os seus filhos faziam festas e festas, suas filhas iam para a casa dos filhos e ali passavam noites. Só que Jó era tão temente a Deus
que ele no seu íntimo pensava: será que meus filhos, porventura, blasfemaram contra Deus? E Jó jejuava, buscava por sua família. Quanto nós temos buscado por nossa família? Quanto tempo nós perdemos para apresentar a Deus as nossas fraquezas, as nossas limitações? Quanto tempo nós perdemos para falar com Deus sobre nossos filhos, sobre suas falhas? Porque Jó, ele não diz que seus filhos pecaram. Jó não falou para Deus que seus filhos estavam errando. Ele simplesmente já buscava com a intenção de que, se algo eles fizeram, Deus os perdoasse. Às vezes nossos filhos estão pecando, estão errando, e nós não estamos nem aí. Aí quando nós abrimos nossos olhos, nossos filhos estão lá no mundo, lutando contra as nossas vidas, viram nossos inimigos, usados por Satanás para nos destruir. E nós aí passamos noites e mais noites chorando, clamando, pedindo. Por quê? Lá no início, nós esquecemos de orar por eles, quando eles ainda nem conheciam o mundo. É forte isso, né? Às vezes nós deixamos passar muito tempo para abrirmos nossos olhos. Às vezes nós deixamos passar muito tempo para abrir a nossa mente e entender que o inimigo de nossas almas, ele não brinca de ser inimigo. Ele é o inimigo o tempo todo. Eu imagino numa guerra, alguém falar assim: eles não vão lançar bomba contra nós, não. Fica pensando nisso. Se daqui a pouco não cai na sua cabeça uma bomba e destrói tudo. Só que Jó, ele está ali, vivendo a sua vida boa, tranquila, e aí vem filhos de Deus, homens de Deus, e vem no meio Satanás também. Só que aí Deus puxa a conversa. Tem coisas em nossas vidas que nós culpamos Satanás e, no entanto, Deus, ele está olhando para nós e vendo algo melhor lá na frente, e Deus se manifesta. Deus falou assim no versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Satanás, ele afronta com suas palavras o próprio Deus. Imagina eu e você com todas as nossas limitações e fraquezas. E aí nós queremos ser aqueles crentes que não, Deus é comigo. Ao contrário, Paulo falava que as minhas fraquezas, Deus se aperfeiçoa. E aí ele continua, versículo 8, disse o Senhor a Satanás: observaste? Olha só, o Senhor que puxou a conversa. Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Jó, a Deus em vão? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo a quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra todos os dias. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: olha o que o Senhor fez. Eis que tudo quanto tens está nas tuas mãos. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha como são as coisas. Satanás se manifesta no meio do Filho de Deus para quê? Para sondar, para procurar um no meio daqueles que estavam fazendo o querer de Deus, fazendo a vontade do Senhor. E o Senhor mesmo apresenta Jó. Sabe o que o Senhor apresenta a Jó? Eu estava aqui lendo e Deus me revelando. Sabe por que Deus às vezes te apresenta para Satanás? Sabe talvez por que o inimigo tenta muito contra a sua vida? Você que está buscando a ele com sinceridade? É porque talvez se fosse outro irmãozinho, ele não ia suportar, meu irmão. Talvez se fosse outro irmãozinho, ele não ia aguentar. O próprio Senhor, por misericórdia dos outros, o Senhor apresentou Jó. Olha, eu já conheço Jó. Eu sei que ele não vai me negar. Então o próprio Senhor apresentou Jó. O inimigo que não tem a sua presciência, não sabe o que vai acontecer, o inimigo foi e falou assim: então eu vou pegar Jó.
Então vou pegar Jó. Às vezes Deus, ele permite acontecer algo na sua vida, não é porque você tem que reclamar, não. Ao contrário, você tem que se gloriar, saber que Deus é contigo, saber que Deus é comigo quando acontece algo de ruim. Porque talvez se fosse com o meu irmãozinho do meu lado no banco da igreja, ele não ia aguentar. Por isso que Deus permite acontecer alguma coisa contigo, porque Deus sabe que você vai aguentar. Ele sabe que você vai suportar. Essa luta não é para matar, essa luta é para fortalecer, para dar um pouco mais do que você tem. Aí você pensa que está tudo acabado, ao contrário, está começando uma nova fase, e a segunda fase melhor ainda do que a primeira. E às vezes nós ficamos reclamando de tudo. Nada está bom. Pegamos uma panela de pressão de 4 litros, que é uma de 7. Pegamos uma de 7, que é de 10. Mas quando está cozinhando para 10 pessoas, reclama que antes só cozinhava para 2. Reclama de tudo. Mas sabendo você que está matando a fome agora de 10, não mais de 2. Você vê como são as coisas? Nós somos falhos. Nós reclamamos de tudo. Nós não entendemos o agir de Deus. Nós não compreendemos o que Deus quer fazer. E o que Ele quer fazer é muito maior ainda. Mas o texto nos mostra que Paulo está agora dizendo que o Senhor falou para ele: a minha graça te basta. Só que quando eu li no 2 Coríntios também, capítulo 5, versículo 17, fala assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E às vezes nós não entendemos. Às vezes tudo se fez novo é para que nós venhamos viver no novo. E às vezes nós começamos a lembrar lá do passado. A minha vida era tão boazinha quando eu estava naquela casa tão pequenininha. Agora eu estou numa casa tão grande, tenho que ficar limpando, cuidando. Ah, na minha época, lá atrás, era eu e minha esposa só. Agora tem 5 filhos para criar. Tem agora sobrinhos vindo na minha casa todos os dias. Claro, você fez uma grande piscina, uma casa enorme. Deus te deu. Mas não compreendemos isso. Talvez a Mônica um dia reclamou de estar limpando seu quintal com tantas folhas caindo. Hoje foi cortada a mangueira. Talvez ela já tenha reclamado. É assim que acontece em nossas vidas. Mônica, pastora Mônica, me perdoa de usar você como exemplo. Às vezes é isso que acontece em nossas vidas. Aí nós damos ciência de que aquilo era tão bom para a gente quando nós perdemos. E quantas vezes nós temos que limpar a sujeira, mas essa sujeira muitas das vezes fez sombra para nós. Escondeu o sol, e às vezes nós reclamamos. Lembra quando aquela borboreira estava lá cuidando da sombra do homem de Deus, um homem desobediente que não obedeceu a Deus, e Deus ainda por misericórdia colocou sombra sobre ele. E quando ela morreu, ele reclamou para Deus que a sombra havia acabado. Às vezes nós reclamamos daquilo que Deus, próprio Deus fez. E aí ele vai e tira, porque nós reclamamos. Há citações que diz que a mulher falava para os irmãos: eu não fui na igreja com meus filhos, não deixa. São 4 filhos. E aí é dificultoso para mim ir para a igreja, tem que cuidar de um e de outro. E quando um chora, o outro vai lá, vai fazendo uma bagunça, quebrando algo, e eu tenho que correr para limpar. E aí permitiu o Senhor que os filhos foram tirados. E aí depois ela passa a reclamar que Deus tirou os filhos. E quando Deus tem um compromisso comigo e contigo, Ele às vezes vai tirar coisas das nossas vidas para que eu e você entenda e compreenda que tem que buscá-lo em espírito e verdade. O louvor que a nossa irmã e pastora Mônica escolheu diz assim: tu tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido o que tens para nós. Olha só, não escolhemos hino, foi a pastora que escolheu. Às vezes tem coisas em nossas vidas que vai acontecer que vai ser novo, vai ser inigualável, desconhecido.
Mas para isso acontecer, eu tenho que eu e você entender que a graça do Senhor Jesus Cristo nos basta. Temos que parar de reclamar de tudo em nossas vidas. Temos que glorificar mais a Deus. Jó, ele estava vivendo uma vida tão boa, tão tranquila. E Satanás pediu para se andar com a vida dele. Mas Deus, porque conhecia Jó, sabia que ele não ia de forma alguma negar o seu nome, Deus permitiu. Talvez seja assim que está acontecendo com a sua vida e com a minha vida. Talvez o inimigo venha se andar conosco, é porque verdadeiramente o Senhor sabe que eu e você vai aguentar. Só que aí acontece, sabe o quê? Às vezes nós esmorecemos e nós paramos. Mas você ouviu o que o louvor falou lá no início? Quanto mais eu me envolvo, mais eu sei que ainda parece pouco do que eu irei saber. Olha só que lindo. Então você tem que se envolver mais, tem que buscar mais, tem que falar com o Senhor as suas necessidades. Mas eu vou te dar uma palavra de conforto agora. Quando tudo estiver difícil, fale para Ele. O problema é que muitas das vezes nós queremos falar para todo mundo que está difícil, menos para o Senhor. Queremos falar para todo mundo que não está aguentando mais, que a liderança não entende, que a igreja não percebe, que o irmão não entende o que você está passando, que o esposo não te dá suporte, que a esposa não ajuda, que os filhos não colaboram, quando nós deveríamos falar para o Senhor: Senhor, até quando isso vai acontecer? Jó chegou o momento de falar para ele. Jó chegou o momento de contar suas aflições. E Deus somente falou uma coisa para ele: ore pelos seus amigos. E quando ele orou, Deus mudou o quadro de sua história. Jó teve tudo de novo e ainda com maior abundância. A vida de Jó só foi conhecida depois de ele passar pelo processo. Ninguém conhecia Jó. Eu não estaria falando de Jó aqui se nada tivesse acontecido em sua vida. Nós não citaríamos Jó com tantas vezes nos púlpitos, nas igrejas, se o ruim não acontecesse na vida dele. Na sua vida, na minha vida também. As pessoas não vão te ver. Elas não vão contar o seu testemunho se a sua vida for boa o tempo todo. Mas as pessoas vão olhar para você e falar assim: como a pastora Mônica suporta tudo isso? Como a Lila aguenta? Pastora Rosimar passou processos, mais processos aí. Quantas? A Zita nem se fala, meu Deus. A Maír, Cíntia, que luta, que dificuldade que ela tem. Mas lá no futuro, quando o quadro mudar e as pessoas virem, elas vão falar como Deus tem abençoado essa mulher, como Deus tem sido com essa mulher. Mas ainda que não mude, e você perceberá até a morte, receberá do Senhor a coroa da vida, que é preparada para os santos, que está feita a sua morada desde a fundação dos séculos. E Ele, já te conhecendo, te escolheu para passar tudo isso e passar glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, porque Ele diga toda a honra e toda a glória. Essa é a mensagem que Deus tem para nós nessa manhã. Que você entenda que o que você está passando hoje é para que o nome do Senhor, lá na frente, seja glorificado. Só que eu quero deixar uma nova mensagem para você. Glorifique Ele hoje, para que amanhã você seja exaltado. Não pelo homem, porque foi o Senhor que exaltou Jó. Não foi o irmãozinho nem a irmãzinha do lado dele, não. Foi o próprio Senhor que exaltou Jó. Está vendo meu filho Jó? Senhor que exaltou Jó. Não espere que o nosso irmão, nosso pastor, nosso líder te exalte. Não espere do homem exaltação. Espere do Senhor. Que o próprio Senhor Jesus, nosso Deus poderoso, aquele que antes era e hoje é e o será eternamente, Ele próprio falou para Satanás: você está vendo Jó? Homem temente, homem sincero, homem reto e se desvia do mal. Enquanto nós estivermos desviando do mal, saiba de uma coisa: o mal não chega até você. Mas ao contrário, as bênçãos te seguirão. Que lindo, né? Só que as pessoas às vezes procuram a bênção e esquecem do Todo-Poderoso. Só que a Bíblia diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada.
Foi o que Jó fez, foi o que o apóstolo Paulo fez, foi o que homem de Deus chamado Estevão fez. Ninguém lembra de Estevão pelo que ele fez no início, mas lembra-se dele quando? Quando ele foi apedrejado e morto. Então, assim que eu e você, ainda que eu e você seja apedrejados, você vai lembrar, vai ser lembrado das suas pedras que você recebeu, glorificando a Deus, porque assim foi com Estevão. Senhor, não imputes a ele, ao levantar-se os seus olhos para o Senhor, ele falou, não imputes a eles esse pecado. Enquanto você estiver glorificando a Deus, Deus ele está te exaltando. Então, continue essa manhã, essa mensagem a voltar à sua mente em todo o tempo que a luta vier. Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade que Deus me deu nessa manhã para nós estarmos juntos, meditando na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, obrigada, Clifton. O Senhor tem sempre algo melhor, sempre algo melhor. Tá, Nuri, minha pastora, nos leva em oração nesse momento. Vem para cá, Deus é bom. Aleluias. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, porque tu és bom. O tempo todo tu és bom, Pai. A tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o único que sonda e conhece todos os corações, Pai. Assim como o Senhor conhecia Paulo profundamente, porque ele era inteiro seu. O Senhor conhecia Jó profundamente, porque ele era inteiro seu. O Senhor conhece a minha vida, a vida do Clifton, a vida de cada um que está aqui hoje, Pai. O Senhor sabe da nossa história, das nossas dores, antes mesmo dela acontecer, antes dos capítulos serem escritos, Pai. E o Senhor é o sustentador da nossa vida. Tu és o Deus que muda história. Tu és o Deus que cura, que transforma. O Senhor sabe que somos errantes mesmo, mas o Senhor não nos olha dessa forma, Pai. Obrigada pelo sacrifício perfeito de Cristo, Pai. Obrigada porque hoje o Senhor olha não pela conduta como o Senhor olhou Jó naquele tempo, mas o Senhor olha para Jesus, o sacrifício perfeito, aquele que não errou, não falhou, o sangue dele sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada pelo Espírito Santo que nos ajuda hoje a andar em dignidade, em tereza de coração na tua presença, porque nada de nós, nunca foi de nós. É pelo teu Espírito. Assim como na vida de Jó, ainda que ele não tivesse, Pai, conhecido a graça salvadora em Cristo Jesus, mas ele conhecia o Deus da graça, o Deus que o fortaleceu para viver uma vida digna na presença do Senhor. Que o Senhor guarde as nossas famílias, as nossas casas, que em tempo de luta essa palavra venha como um consolo, um fortalecimento ao nosso coração, de que o Senhor nos conhece e é o Senhor quem nos sustenta e nos guarda. Muito obrigada por esse dia, obrigada pela vida do Clifton, Pai, por essa sala, que o Senhor complete essa palavra no coração de cada um, segundo a porção específica que o Senhor tem para nós. Tu não é Deus de acusação, tu é Deus de misericórdia. E nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus de misericórdia. Obrigada, Tanuri. Obrigada a você que esteve aqui comigo. E amanhã é quinta de oração, hein? Foi gravado hoje, você pode compartilhar com seu irmão. Obrigada, Clifton. Obrigada a você. Obrigada, Lila. Até amanhã. Beijo grande.